Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, ouvintes, espectadores do Viva Voz. Oi, Vera. Todos com a gente. 6h03. Vamos começar com o Marcelo Queiroga fazendo apelo por vacinas, é isso, Vera? Pois é, hoje o ministro parece que descobriu que está faltando vacina, o Bocardi, porque num call com o pessoal da OMS ele fez esse apelo para que o Brasil tenha prioridade na distribuição de doses que estão sendo ofertadas por várias iniciativas, né, pelo consórcio da própria OMS, agora essas doses dos Estados Unidos, e fez esse pedido dizendo que isso é a única forma de nos livrar da chegada de novas variantes e também de uma possível nova onda, uma vez que a gente ainda estaria numa fase crítica. Então, ele reconhece que estamos numa fase crítica, reconhece que precisamos de mais vacinas, mas ainda assim faz um discurso muito na defensiva e muito dúbio, Bocardi, porque ele diz que nós não estamos atrasados com a vacinação e que teríamos condições de vacinar até 2.400.000 pessoas por dia se tivéssemos a quantidade de vacinas suficiente. Como as vacinas não brotam por geração espontânea, como nós não somos autossuficientes na produção de vacinas, como nós não somos donos ainda das patentes para a produção de vacinas, logo faltam vacinas, né? O discurso dele não é coeso na sua própria concepção. Então, e elas faltam pelos motivos pelos quais a gente vem falando aqui ao longo de meses já. Então, ele fez esse pedido, vamos ver que tipo de acolhida ele vai ter. Durante a reunião da OMS, os agentes da OMS disseram que vão analisar também a vacina Sputnik V em breve e que devem aí ter alguma conclusão sobre essa vacina. E é uma vacina que está num momento chave aqui, polêmico no Brasil, porque o laboratório, o Instituto Gamaleya, está tentando de qualquer maneira vender a vacina para cá, está encontrando resistências na Anvisa e a gente tem um imbróglio político colocado aí, Rodrigo, para além das questões técnicas, né? Pois é, essa questão da Sputnik, a gente tem falado bastante, né, sobre a resolução da Anvisa de não liberar por enquanto o uso. A comunidade científica tem defendido a posição da agência, mas o lobby da Sputnik político é forte, né, Vera? E é um lobby em estilo russo, né, Carol e Rodrigo? Eu sei que a Natália falou bastante aqui das questões técnicas e científicas, então nem vou me ater muito a elas. Vou dar uma dica para o nosso ouvinte internauta e falar um pouco desse lado político. A dica é assistir o documentário A Corrida das Vacinas, coordenado pelo Álvaro Pereira Júnior, que está à disposição na Globoplay e cujo episódio desta semana fala justamente da Sputnik. E é ali o puro creme da forma russa de proceder nas coisas, né? Um laboratório cercado de mistérios, cercado de segredos. A equipe brasileira que foi fazer a reportagem cheia de restrições a acessos que poderia ter, sempre com um cara ali muito enfesado andando atrás. E a maneira como eles têm feito a comunicação da vacina, seja nas redes sociais, seja nessas ameaças de ir à justiça por reparação contra a Anvisa, tudo numa truculência muito grande. Isso porque a Sputnik ainda não está em nenhum grande mercado, né? E o Brasil é um mercado grande em potencial, principalmente depois que o Supremo Tribunal Federal permitiu que estados e municípios comprem diretamente ou em consórcio essas vacinas e também a iniciativa privada. Como eles têm parceria com o laboratório brasileiro para comercialização dessa vacina, o Brasil é um mercado que interessa muito. Então, o lobby político é muito grande, muito pesado, muito ruidoso. E governadores e prefeitos acabam ingressando também nessa pressão, porque eles querem ter uma vacina para chamar de sua. Tudo isso a gente sabe que é importante, acelerar a nossa vacinação, é uma cantilena que a gente fala todos os dias aqui, vamos continuar falando, mas
Isso não significa comprar qualquer vacina, vacinas que não tenham sofrido todas as testes possíveis, passado por todos esses testes, e a vacina russa efetivamente não cumpre esses requisitos até aqui. Tem várias dúvidas sobre o que ela usa em relação de vírus que podem se replicar. Ela mesma não enviou amostras para testes, ela disse que o Brasil não testou, mas a Anvisa disse que ela que não mandou as amostras para testes. Então, devagar com o andor, que o santo é de barro. A gente precisa muito de vacinas, mas precisa de vacinas que cumpram os requisitos de segurança e eficácia, né? Sim, lógico. E também fazer um pedido aqui. Assinado a direção, não, assinado o cidadão. A partir deste momento não é necessário mais a presença de autoridades no aeroporto com jato de água em cima do avião, nem com luzes coloridas sobre a embalagem onde estão acopladas as vacinas que chegam no país. Fiquei ontem, vou te dizer, assim, a gente tinha até relevado a história de IFA da China, da Coronavac, porque afinal de contas era o que a gente tinha, era a vacina que a gente tinha e que foi feita através de uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, desde lá de trás a gente vem acompanhando. Mas ontem a luz colorida já tinha me chamado a atenção naquela pista do aeroporto de Viracopos. E quando eu vi hoje cedo a imagem por completo e tinha... Sabe quando você lança um avião novo, né? E vou lá na pista, eles dão aquele banho, aquele jato de água? Tinha isso em Viracopos. Tinha isso em Viracopos, um jato de água, uma celebração, uma festa. Faltou o champanhe para celebrar a chegada no mesmo dia onde 400 pessoas tinham morrido. Então, assim, assinado lá a direção, tá? Por favor, não precisa mais, se concentre em outra coisa. A gente agradece. Da mesma maneira, Bocardi, essa questão política que você fala, eu concordo absolutamente com você. E também a pressão que está sendo feita pelo governador João Dória em relação a outra vacina que o Butantan vai produzir, que não é a Coronavac, que é a Butanvac, também parece bastante marketing para pouca proximidade dessa vacina. Ainda que o Butantan tenha capacidade para produzir rapidamente, ela ainda não começou nem fase 1 de estudos clínicos. Então, também seria bastante importante haver prudência, porque até aqui o governador João Dória tem cumprido todas essas etapas do marketing e agora está faltando o IFA vindo da China e a segunda dose da Coronavac está atrasada. Tem muitos auxiliares do governador João Dória, aliados dele, preocupados com a volta da moeda do marketing político, porque você faz o marketing do João vacinador e se falta a segunda dose, você se ferra no marketing. Então, era bom que as autoridades tivessem esse comedimento que você está recomendando. Hoje, por exemplo, o governador e o doutor Dimas Covas posaram em frente a um caminhão de ovos, porque a Butanvac é uma vacina que você desenvolve a partir de ovo. Então, estava lá, estamos aqui recebendo um carregamento de ovos, como se fosse uma granja. Devagar, gente, por favor, porque, né, a gente precisa ter... Você está falando de falta de segunda dose, faltou a primeira para ele mesmo? Faltou a primeira para ele mesmo. Então, adiou a vacinação dele própria, porque adiou mesmo, porque tem até vídeo, inclusive, eu estava ontem apurando, ele no dia 20, que foi terça da semana passada, ele falou, eu vou tomar, quando ele anunciou a antecipação de vacinação para 63 anos, ele falou que ia tomar no mesmo dia. E quando chegou o dia, ele adiou por uma semana e a gente sabe que em São Paulo não tem Coronavac disponível para a primeira dose. Então, realmente, deve ter, não sei se já teve, mas quem somos nós, né, para dizer isso? Bota uma pergunta na pesquisa, na próxima que for feita, saber se a vacina, ela realmente dá garantia, certificação de voto na urna. Pode ser uma resposta importante para a reflexão. Por enquanto, as pesquisas não mostram essa associação. Eu acho que é um fator importante se os governantes cumprirem, ao fim e ao cabo, um cronograma realista e eficaz, né? O ministro Marcelo Queiroga disse que todos os brasileiros vão estar vacinados até o final do ano. Será que isso é verdade? Vamos aguardar, né? Ô Vera, Carol, agora vamos falar mais um capítulo das relações estranhas no Palácio do Planalto, né? Ontem a gente comentou aqui, o Jornal Globo deu a informação de que alguns requerimentos apresentados por aliados de Bolsonaro na CPI da Covid foram redigidos por uma assessora do Planalto que vem a ser a Thaís Amaral Moura. Pois bem, que é namorada do Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro. Aí agora o Wassef está dizendo que não é namorado da Thaís, é isso?
É maravilhoso, né? Frederico Wassef é um personagem sensacional do anedotário. Ele já disse que não era advogado do Bolsonaro, já disse que não tinha visto o Queiroz estava na casa dele, né? Enfim. Exato. Eu lembro que a Andréa Sadi até perguntou se o Queiroz tinha entrado voando na casa dele, porque ele estava lá na casa dele e ele não sabia como ele foi parar lá. E agora ele solta uma nota oficial para dizer não só que não é namorado da Thaís Moura, como que não está namorando ninguém. Então tem aí um recado, Frederico Wassef está solto na praça. Está no Tinder. Meninas, ele tá no Tinder, tá tranquilo. Isso seria, né, nem seria motivo para a gente comentar aqui, não fosse o fato de que esse personagem foi trazido ao nosso conhecimento pela família Bolsonaro. Justamente por ser advogado do Flávio Bolsonaro, no caso das rachadinhas, por ter entrado juntamente com a Karina Cufa e participado daquelas tratativas para a criação da Aliança pelo Brasil, que foi mal sucedida, o partido do Bolsonaro. Então, é um personagem muito próximo da família, continua muito próximo, continua circulando em Brasília em solenidades, e foi assim que ele foi visto com essa servidora que elaborou os requerimentos da CPI. Então, de qualquer maneira, esse tipo de relações da corte, costuma interessar quando a gente vai analisar o papel que cada uma dessas pessoas tem, a força de lobby, de influência, etc. Então, tá aí. Ele não só não sabia que o Queiroz estava na sua casa, como agora diz que nunca viu a moça que a Malu Gaspar revelou e informou que é sua namorada, ou pelo menos que está muito próxima dele em algum tipo de relacionamento. A gente tem música hoje? Como é que ficou combinado isso? Você queria comentar mais uma coisa, mas o Matheus Luque fala sexta-feira. O Matheus Luque já quer nos encerrar, é isso? Então nem comentamos do Witzel, só para passar rapidamente. O Wilson Witzel vai perdendo o mandato em definitivo. Já tem 7 votos pelo seu impeachment definitivo e agora, depois de terminar os 10 votos, eles vão decidir por quanto tempo ele fica inelegível. Então, aprendam, o governador do Rio se chama Cláudio Castro, em definitivo agora, do PSC. E a música vem do Rio. Tenho certeza que a maioria nem sabe quem é, viu? Se chegar e perguntar para a população do Rio quem é o governador, tá todo mundo perdido. Se puser um daqueles captcha para você votar no Big Brother com várias fotos, a pessoa não sabe ali quem é o governador do Rio, certamente. Nossa, é o 6º já, hein? Será que vai caminhar para o 7º? Ai, o pelo quê? amor de Deus. Preso? É o 6º já, preso por corrupção, afastado, tudo. A gente não aguenta mais. Imagina. Exato. O bom é que ele não renunciou, preferiu não renunciar, então vai ficar inelegível por um tempo, né? Enfim, essas a música que é Governor. A música é Governor from Rio. From Rio, não. É acho uma que coisa quem está um pouco governando melhor. o Rio é a Anitta mesmo, hein, gente? Bota na mão dela que acho que a gente vai melhor. Eu acho que melhora. Né? Os memes vieram a semana inteira num esquenta para o lançamento da música e do clipe Girl from Rio, o novo trabalho da Anitta, bem profissional, como disse a Carol, super bem produzido. E todo mundo entrou nesse meme do Rodrigo Maia até o Tasso Gereissati. E agora está aí nas plataformas todas, para quem quiser ouvir, fica como a nossa dica da sexta, Bocardi. Ricardo Salles não será o secretário do Verde e Meio Ambiente do governo dela. Não será, não pode fazer o meme também. Quer dizer, se bem que ele é tão cara de pau que ele é capaz de posar na frente do ônibus. É boy from Amazônia, né? Mas ela não vai querer. Ele é capaz, gente, eu não duvido. Vamos esperar. Governadora Teletubby e o ministro. Ele é capaz de posar ouvir, de Teletubby aí. Hot girls where I'm from, we don't look like models. 10 lines, big cars, and the energy glows. You'll be falling in love with the girl from Rio. Let me tell you about a different Rio. The one I'm from, but not the one that you know. The one you meet when you don't have no hair. Isso aí. E ao mesmo tempo eu vendo a foto aqui do Bolsonaro com as empresárias. Deve ter umas 40. Tem 0,5 de máscaras. Que beleza. Todo mundo amontoado, agrupado para foto. E todas diz elas o ministro da agrupadas pra Justiça, foto, se você Bolsonaro lá no esteve meio. com o Bolsonaro sem máscara, você que se cuide, né? Vocês que lutem. É Uma, isso aí. 2, 5 máscaras para aproximadamente 40 mulheres. Que beleza.
Sextou, Vera Magalhães. Tchau, pessoal. Até segunda-feira. Bom fim de semana para todos. Valeu. Intervalo, pessoal.